Eu venho estudando felicidade há mais de 20 anos. Nessa minha caminhada, eu publiquei 2 livros sobre o assunto. Eu li milhares de artigos científicos sobre felicidade. Eu já visitei alguns dos principais cientistas do mundo nessa área, em universidades como Harvard, Stanford, Universidade da Carolina do Norte. Eu sou professor de pós-graduação em 2 das mais prestigiadas universidades do Brasil, na disciplina Ciência da Felicidade. E apesar dessa área ter descobertas incríveis e fantásticas, essa área também é sujeita a muitos estudos fraudulentos e pessoas que querem se aproveitar da sua concepção, né, de que felicidade é uma coisa importante para enganar você e te vender curas e produtos milagrosos. Por isso que a metodologia científica é tão importante, a gente entender sobre ela para a gente não ser vítima de pessoas que têm intenções que são ruins. Por isso que hoje eu queria falar sobre 2 estudos que foram realizados e que eles não são estudos validados pela ciência, mas muitas pessoas os utilizam como alguma prova de que existe uma energia ou algum poder das nossas palavras sobre matérias. O primeiro deles é um estudo onde um cientista japonês falava palavras positivas ou negativas para a água, e se as palavras eram positivas, essa água ela se cristalizava, né? Formava cristais lindos e maravilhosos, e quando as palavras eram negativas, os cristais eram horríveis, né? Todos deformados. E muitas pessoas dizem, né, que esse estudo prova que a água tem memória. Mas quando a gente conhece a metodologia científica, e ela é a maior invenção da humanidade, a gente começa a desconfiar de estudos como esse daqui. Em primeiro lugar, quais são as falhas que esse estudo aqui tem? Não existe uma transparência desse cientista dos dados, ou seja, ele não mostrou todas as fotos, ele mostrou algumas fotos. Então eu falei, eu te amo, por exemplo, para uma água e daí formou um cristal lindo. Será que se eu falar 100 vezes eu te amo para a água, ela nas 100 vezes, ou sei lá, em 80 vezes vai formar cristais que são bonitos? A gente não sabe, não tem transparência, então ele não mostrou todas as fotos. Será que se eu falar eu te detesto para a água 100 vezes, em 100 vezes, ou em 80, ou em 70, os cristais vão ser deformados? Ou será que os cristais se formam de maneira aleatória? Então, se não existe essa transparência, esse estudo ele pode ser desconsiderado. E tem uma outra coisa que é importante no mundo da ciência. Quantos outros cientistas replicaram esse estudo e alcançaram os mesmos resultados? Nenhum. Por quê? Porque esse estudo, ele simplesmente não é suportado pela ciência. Se você falar para a água 100 vezes eu te amo, ela não vai se formar na maioria das vezes um cristal bonito. Então, isso não passa de uma formação aleatória e o cientista só mostrou aquilo que interessava para ele, para de repente ele te vender alguma coisa milagrosa. Então nós temos que tomar cuidado. A ciência ela tem um rigor que é enorme. Por causa de um estudo eu nunca posso chegar numa conclusão. Tem que ter a replicação desses estudos 20, 30, 40, 50, 100 vezes. E aí sim é que a gente começa a falar, opa, se em 100 vezes, 100 cientistas diferentes falaram coisas positivas para a água e a água teve um comportamento legal, opa, agora a gente tem alguma coisa importante aqui. E se realmente, né, muitas pessoas, principalmente nesse mercado do charlatanismo, né, quando a gente está falando sobre ciência com elas falam, mas a ciência não tem interesse de que isso seja verdade. Isso é uma mentira. A ciência ela é aberta a testar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você já pensou que maravilhoso que seria se realmente a água tivesse memória?
e a gente pudesse controlar a água com as nossas palavras, a gente poderia controlar tsunami, poderia controlar enchente, poderia fazer uma enchente e ir embora, a gente poderia controlar uma cabeça d'água num rio. Mas será que isso é possível? Então a gente precisa ser mais crítico com as coisas antes de sair acreditando em tudo aquilo que a gente escuta. A ciência é totalmente aberta a testar novas coisas. E tem uma coisa importantíssima aqui, pessoal. A água, ela não tem sentimentos. O que é uma palavra positiva e negativa são construções humanas, são conceitos nossos. Nós é que definimos o que é positivo e o que é negativo. Você realmente acha que a água consegue distinguir o que é positivo ou negativo? Ai, mas é a energia, professor Gaziri. Qual energia? Se existisse uma energia diferente na palavra positiva e negativa, numa matéria como a água, é fácil dos cientistas testarem, moleza. Ah, mas é que o que acontece ali são ondas de som. Ondas de som. A onda de palavra positiva e negativa, desde que elas sejam ditas, né, numa mesma intensidade, elas são simplesmente ondas de som. Não existe uma onda de som positiva, uma onda de som negativa. Então, vamos pensar um pouquinho melhor antes da gente sair aceitando tudo aquilo que a gente vê por aí, porque existem pessoas mal intencionadas tentando nos vender milagres. O segundo experimento que eu quero comentar aqui hoje é o experimento das plantinhas que o pessoal fala por aí. Uma plantinha recebeu incentivos e uma outra plantinha era xingada pelas pessoas, e a plantinha que recebeu incentivos, palavras positivas, cresceu de uma forma maravilhosa, e a plantinha que foi maltratada, ela morreu. Será que esse mesmo padrão vai ser encontrado se a gente testar 1000 plantinhas? Ou será que o que aconteceu ali é o acaso? Então vamos lá. Esse experimento não aconteceu dentro de uma universidade. A universidade, os cientistas da universidade vão ter um rigor enorme para fazer um teste como esse. Eles não vão testar 2 plantinhas, eles vão testar 50, 100 plantinhas para ver se esse padrão realmente permanece ou se aconteceu simplesmente por acaso. Uma outra coisa dentro desse experimento, que na verdade não é um experimento, é que teria que ter uma terceira plantinha, que é a plantinha de controle. Uma plantinha xingada, outra plantinha é incentivada e a terceira plantinha não recebe tratamento algum. Ela não é nem xingada nem incentivada. Se essa plantinha, né, tiver uma diferença de crescimento com as outras duas, eu posso falar que existe um efeito significativo. Agora, se eu testar 100 vezes e mesmo que a plantinha não seja xingada ou nem incentivada e ela crescer ou ela morrer no mesmo padrão que a outra plantinha, eu posso falar que não existe um efeito significativo aqui. Então tem que ter a necessidade de uma plantinha de controle, porque senão eu não sei se a plantinha cresceu por acaso ou se ela morreu por acaso. Foi simplesmente um fato aleatório. Então, mais uma vez, a ciência tem um rigor para testar o que é verdade e o que é mentira, que é muito maior do que o rigor que o cidadão comum tem, ou que um experimento dentro de uma escola, ou dentro da sua própria casa tenha sido feito. Ai, mas eu já fiz esse experimento do arroz na minha casa, plantei um arroz, falei coisas positivas ou negativas e cresceu diferente. Você é uma pessoa só e o arroz que você plantou é um só. Lembra que o padrão da ciência é muito mais rigoroso do que isso. Eu tenho que plantar 100 plantas de arroz para daí sim ter uma noção do que funciona e do que não funciona. Já pensou uma vacina que é testada em uma pessoa só e daí eu falo, não, a vacina funciona. Então tem que ter um cuidado enorme para esse tipo de conclusão. Outra falha que existe aqui nesse experimento das plantinhas é que existe uma falta do teste duplo cego que os cientistas chamam. Ou seja, as pessoas que cuidam da plantinha, que regam a plantinha, que colocam a plantinha em exposição ao sol, elas têm que ser cegas às condições de estudo. Elas não podem saber qual plantinha está sendo xingada e qual plantinha está sendo incentivada e qual plantinha que é de controle, que não recebe nenhum tipo de tratamento. Por quê? Porque se elas quiserem, né, tiverem uma tendência em querer que a plantinha que foi
incentivada cresça melhor do que a outra, elas vão tratar aquela plantinha de uma forma melhor, elas vão adubar aquela plantinha de uma forma diferente da outra, elas vão dar uma água de uma forma mais adequada do que nas outras duas, elas vão podar aquela plantinha de uma forma diferente, vão expor essa plantinha à luz de uma forma diferente das outras. Então, dentro do rigor científico, tem que existir o teste duplo cego para que eu não saiba qual plantinha está tendo qual tratamento e nem, por acaso, saiba o que está sendo medido naquele estudo ali. Então, mais uma vez, olha o tamanho do rigor da ciência. Para eu testar se isso verdadeiramente funciona, eu tenho que dar a mesma quantidade de água na mesma hora, o mesmo tipo de adubo, plantar do mesmo jeito, expor a plantinha ao sol no mesmo lugar, para daí sim eu ver se existe um efeito da palavra que eu estou falando para a plantinha. Então, cuidados que nós temos que ter aqui. Tem um monte de gente vendendo água milagrosa, coisas quânticas fantásticas, tratamentos inacreditáveis, e a gente acha que essas pessoas são boazinhas, mas elas enganam os outros, elas só não enganam os cientistas. Os cientistas estão ilesos desse tipo de coisa porque eles conhecem a metodologia científica, eles têm um rigor, uma exigência, um ceticismo muito maior do que grande parte da população. Então é a população que sofre quando não entende o processo científico. Tome cuidado. Tem um monte de gente tentando tirar o seu dinheiro te vendendo coisas milagrosas que simplesmente não são suportadas pela ciência. Não confie em estudos que não foram feitos nas universidades, grandes universidades, né? Então a gente vai falar mais uma vez da Harvard, da Columbia, da NYU, da Universidade da Carolina do Norte, da Yale, da Princeton. Se vierem estudos dessas universidades, você pode ter uma confiança muito maior, porque elas têm um rigor gigantesco. Agora, se é de um cientista de uma universidade desconhecida ou nem filiado a uma universidade, ou se esse experimento foi feito fora de um laboratório de uma universidade, a gente tem que manter o nosso ceticismo e não acreditar nesse tipo de coisa. A ciência pode sim salvar a sua vida. Você gostou do vídeo? Achou bacana? Encaminhe ele para mais pessoas que podem se interessar e podem ser beneficiadas, e assim você cumpre a sua parte também de divulgar um bom conhecimento científico. Um abraço e até a próxima.